Oi pessoal, nessa videoaula a gente vai analisar a figura da reconvenção nos termos do artigo 343 do CPC. Vamos para o choque? Vamos lá. Antes de mais nada, a pergunta que vem à tona após analisarmos a contestação do réu é a seguinte: ciente de que a contestação é pautada por dois princípios base, eventualidade e concentração em defesa, que resumidamente significam que toda a matéria de defesa deve ser alegada na contestação, a questão que vem à tona então é: existe alguma matéria, alguma peça que no momento da defesa do réu, nos 15 dias que o réu tem para fazer a sua defesa, deve ser protocolada de forma autônoma, ou seja, fora da contestação? E a resposta para isso é sim. Existe apenas um incidente processual que deve, se for protocolado, ser fora da contestação. Qual incidente é esse? Na condição de réu, ciente de que é a primeira manifestação dele no processo, e ciente de que ele já tem conhecimento de quem é o juiz competente que foi designado para julgar a demanda, e caso ele tenha conhecimento também que esse juiz tenha algum impeditivo, alguma causa que seja objetiva ou subjetiva que lhe torne impedido ou suspeito para julgar a demanda, o réu tem que fazer esse incidente, essa petição, alegando ao impedimento ou a suspeição do juízo. Isso significa dizer que se ele vier a fazer isso com base no artigo 144, causas objetivas de impedimento, ou 145, as causas que levam à suspeição do juízo, nos termos do artigo 146, vai haver todo um procedimento para analisar se o juiz que deveria ter se declarado de ofício impedido ou suspeito deixou de fazê-lo. E isso pode inclusive levar à suspensão do processo até a sua resolução. De qualquer forma, fica evidente que somente se o réu for alegar o impedimento ou a suspeição do juiz, essa alegação deve ser feita numa peça autônoma fora da contestação. Não faria sentido nenhum o réu contestar a ação para um juiz que ele considera impedido ou suspeito de julgar a causa, porque obviamente esse juiz estaria agindo de forma parcial. E um dos princípios constitucionais é exatamente a imparcialidade do julgador. Ciente dessa situação, voltamos ao nosso principal ponto da aula, ou seja, a reconvenção. Mas professor, quer dizer então que se somente a alegação de impedimento ou suspeição do juiz será feita numa peça autônoma, isso significa dizer que se o réu for fazer a reconvenção, essa reconvenção também precisa ser dentro da contestação? E a resposta é sim. Caso o réu venha fazer essa contestação, essa reconvenção deve ser necessariamente feita dentro da contestação. Não pode o réu fazer a contestação e depois fazer a reconvenção. Essa reconvenção deve ser feita dentro da contestação. E aí, muito bem, o que sabemos então que inclusive a reconvenção é feita dentro da contestação. Mas o que é a reconvenção? Quando vai se dar a necessidade de fazer uma reconvenção? O que é a reconvenção? Bom, a reconvenção seria um exercício de direito de ação pelo réu contra o autor no mesmo processo. Seria um contra-ataque feito pelo réu contra o autor. Então o autor fez alguns pedidos contra o réu. O réu, além de contestar, se defender dos pedidos feitos pelo autor na contestação, ele quer exercer um contra-ataque, quer exercer um direito de ação contra esse autor na mesma ação. Então, quando se for possível fazer a reconvenção,
ela vai ser feita dentro da contestação. É um contra-ataque do réu perante a ação feita pelo autor. Agora, é todo e qualquer caso que é possível fazer a reconvenção? Sabemos que é um contra-ataque, mas como vai funcionar para fazer esse contra-ataque? Bom, óbvio, existem alguns requisitos, alguns pressupostos a serem observados para que o réu possa fazer essa reconvenção. O principal deles, com base no 343, é de que essa reconvenção ela será cabível toda vez que guardar vínculo de afinidade, quer com o fundamento da defesa, quer com a própria ação que o autor formulou em face do réu que ofereceu a reconvenção. Então vejam, só vai poder ser feita a reconvenção quando esta reconvenção guardar uma manifestação própria que tenha conexão com essa ação principal ou com o fundamento da defesa. Então tem que observar esse requisito principal, primordial, para que a reconvenção possa ser feita dentro da contestação. Professor, um exemplo de uma situação em que esse contra-ataque poderia ser feito, esse contra-ataque caberia no caso concreto. Bom, vamos imaginar o seguinte então. João propõe uma ação contra o José. E na ação proposta pelo João, ele está cobrando suposta entrega de 2 sacas de café que haviam sido combinadas. Então, o João entra com uma ação cobrando do José 2 sacas de café que ele entende que o José tinha se comprometido a entregar e não entregou. O José vai poder se defender desse pedido? Óbvio, vai fazer a sua contestação. E vamos supor que o José, na sua contestação, diga que inclusive já entregou as sacas. É a defesa formulada pelo José na contestação. Agora, o José também pretende entrar com a reconvenção, quer apresentar a reconvenção. Por quê? Porque ele, segundo o entendimento que ele tinha com o João tinha que pagar a entrega das sacas, tinha que fazer um pagamento desse valor da entrega. Foi feita a entrega e não foi feito o pagamento. Portanto, o José, além de poder se defender da ação do João dizendo que as sacas já foram entregues, poderá contra-atacar aquela ação formulada pelo João para cobrar o quê? Cobrar o valor que foi combinado da entrega das sacas e que até então não fora efetivado. Notem que nós conseguimos nessa situação enquadrar a reconvenção porque aquilo que o réu pretende guarda conexão com a ação principal ou com o fundamento da sua defesa. Só assim será possível propor a reconvenção. Caso contrário, se não for possível fazer a reconvenção, o réu, no caso, teria que fazer uma ação autônoma, né, cumprir todos os requisitos, enfim, exigidos, mas não seria o caso de reconvenção. Quando o réu for fazer a reconvenção, que guardar essa possibilidade, ele tem que especificar dentro da contestação. Então é como se ele primeiro fizesse a contestação, terminasse ela bonitinho e depois especificasse, dá a reconvenção. E dali em diante o réu vai discorrer sobre esse contra-ataque perante o autor, até porque os requisitos da contestação e da reconvenção são diferentes. Algumas características dessa reconvenção com base nos 6 parágrafos que o 343 do CPC apresenta. Primeira delas, é permitido a ampliação subjetiva da demanda, ou seja, o réu, que a gente pode chamar o réu, a nomenclatura que a gente usa para o réu que vem fazer a reconvenção é o reconvinte, pode se juntar de terceiros para poder entrar com a reconvenção. Tanto quanto ele pode entrar com a reconvenção contra o autor, que a nomenclatura correta passa a ser o reconvindo, e terceiros. Então, à luz do parágrafo
3º e o parágrafo 4º desse 343, essa reconvenção ela pode ser proposta tanto pelo réu reconvinte e terceiro, quanto contra o autor reconvindo e terceiro. Então é possível aumento aí há uma ampliação aí que pode gerar uma legitimidade ativa ou passiva por conta da reconvenção. Uma vez proposta a reconvenção, a gente diz que está proposta uma ação dúplice. É como se fossem duas ações em uma só, né? Então isso significa dizer que por ser uma ação dúplice, o juiz vai ter que decidir a ação proposta pelo autor e conjuntamente a reconvenção feita pelo réu. É uma ação dúplice. Então, obviamente que se houver a reconvenção, tem que seguir o procedimento comum, né? O procedimento legal. E aí, nos termos do parágrafo 1º, inclusive, se houver a reconvenção, o réu reconvinte propôs a reconvenção contra o autor reconvindo vai ter que ser intimado para em 15 dias fazer a sua defesa da reconvenção, porque é como se fosse uma ação autônoma em que pese se caracterizar uma ação dúplice, duas ações em uma só. Outra característica própria da reconvenção, nos termos do parágrafo 2º, é que essa reconvenção ela vai tramitar ainda que a ação principal do autor, né, seja extinta por qualquer motivo. Vamos supor que o autor desista da ação principal. Vamos supor que o autor observa aquela reconvenção do réu e entende, o réu vai ter razão, eu vou fugir dessa cobrança feita pelo réu na reconvenção dele. Então o autor pega e desiste da ação principal que ele fez. O fato de ele desistir da ação principal vai alcançar a reconvenção? Não irá alcançar a reconvenção. A reconvenção é autônoma. Isso quer dizer que se o autor desistir da ação principal, a reconvenção vai continuar a prosseguir, inclusive vai ter que ser analisada no mérito. Tá? Uma outra questão atinente à reconvenção é que a gente caracteriza essa necessidade de reconvenção tratando agora do procedimento comum, né? Mas, por exemplo, no procedimento sumaríssimo dos juizados especiais, né? Por exemplo, lá não há essa formalidade da contestação, da reconvenção, né? Porque a gente tem que observar certos requisitos. Naquele caso, lá no juizado, nas ações que tramitam no juizado, que são aquelas causas de pequeno valor, de pequena complexidade, enfim, é permitido, por exemplo, ao réu fazer um pedido contraposto. Pedido contraposto nada mais é do que uma reconvenção informal. Então, em vez de cumprir todos os requisitos que aqui são necessários no procedimento comum, lá no juizado especial, o réu pode, ao fazer a sua contestação, dentro da contestação ele pode fazer um pedido contraposto, que nada mais é do que exercer o seu direito de ação contra o réu. E para fechar, por ausência de vedação legal, né, por a lei não prever, é possível, inclusive, ser feita uma reconvenção da reconvenção. Isso significaria dizer que se o réu faz uma reconvenção, um contra-ataque perante o autor poderia fazer uma outra reconvenção contra-atacando novamente o réu. Naturalmente que o artigo 343, nos seus 6 parágrafos, não trata especificamente dessa questão, mas exatamente por falta de previsão legal, a gente caracteriza que seria possível fazer uma reconvenção da reconvenção. E da mesma forma, para fechar, aí no parágrafo 6 do 343, se o réu assim desejar, o réu pode fazer só a reconvenção e não fazer a contestação. Obviamente que ele vai ter que responder lá por não ter se defendido das alegações do autor, podendo incorrer numa revelia, que é matéria da próxima aula. Agora, ele pode contra-atacar, e só isso, autonomamente contra-atacar. Então, se ele não quiser fazer a contestação, ele não precisa fazer, pode fazer só a reconvenção. Agora, toda vez que for fazer a reconvenção, tem que ser dentro da contestação, observados os requisitos acima, os requisitos que a gente mencionou até aqui. Certo, pessoal? Por hoje é só. Até a próxima.